Nós estamos de volta com o Ver TV, que hoje conversa aqui com os nossos convidados sobre a cobertura feita pela televisão da tragédia na escola em Realengo, no Rio de Janeiro. E nós interrompemos a conversa no bloco anterior, quando o Luiz Martins estava falando sobre aquilo que faltou, quer dizer, o serviço que poderia ser prestado pela televisão a partir desse caso, não é, Luiz? Olha, um estranhamento que foi pouco comentado, por exemplo, a questão de segurança nas escolas. Acho que o país inteiro deve estar preocupado, todos os pais devem estar preocupados, como é que é uma escola? Uma escola que tem milhares de crianças, aquela escola tem 400, enfim, eu não me lembro exatamente quantas crianças tem a escola. Não tem segurança. Aparentemente, as escolas brasileiras são vulneráveis. Então, isso é um dos pontos, um dos aspectos. Então, acho que a cobertura ficou muito preocupada com as imagens, e obter imagens e preencher esse espaço das imagens, mas não refez, por exemplo, o percurso da segurança. O outro aspecto que eu estava comentando, quer dizer, é explicar o tipo de patologia que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa. E da relação entre mídia e violência, e que é muito forte. Agora, o problema é que a mercadoria que mais flui no mundo inteiro, na indústria cultural, especialmente na mídia, no cinema e na televisão, em primeiro lugar, é conteúdo de violência. Agora, o problema é que nós estamos tratando de jornalismo, que é outro aspecto. O jornalismo não é entretenimento. A violência como entretenimento é o que predomina na distribuição de produtos de cinema no mundo inteiro. Não é à toa que a classificação indicativa por faixa etária pega exatamente as questões de violência, sexo e droga, para fazer a classificação indicativa. Isso é no mundo inteiro hoje. Por quê? Porque o principal conteúdo de entretenimento midiático do mundo é violência. Agora, o que eu vejo é que está havendo um contágio do entretenimento para o jornalismo. As pessoas, inclusive, vão ao cinema e veem TV, e isso tem audiência, pagam para ver violência. Isso é uma coisa que falta explicar também. Existe explicação. Aliás, o Ricardo até trouxe aqui um... Não, Agora, só concluir. Não, é só para concluir o seguinte, o problema é que o jornalismo está indo na mesma trilha, e isso não é ficção. O jornalismo, ele tem uma questão de decoro profissional com relação à violência, e misturando violência com entretenimento, e isso chama-se sensacionalismo. É um jornalismo sensacionalista, mistura de show com jornalismo, já foi apelidado, inclusive, de jornalismo do Arbex. Aliás, é um livro excelente. Do Arbex. Do José Arbex, né? Chama Show Jornalismo. Né? É uma mistura de show com sensacionalismo. Ricardo, você trouxe até um exemplo, né? De um game, é isso? Eu trouxe uma simulação de um jogo de videogame, que é pior ainda, porque você sai do mundo virtual e vem para a realidade dialogar de uma forma bem conturbada, que é muito interessante passar a imagem, porque vai remeter diretamente ao caso de Realengo em específico. Então vamos ver. Anda logo, porra. A área tá limpa. Uma semente no seu quintal. O parceiro morreu. Menos um. Foi morto. Ah, vai te fuder. Te encontro ali na frente. É isso aí, vamos nessa. Que é isso? Parece até o mesmo lugar? E onde está isso? Quem vê isso? Onde isso é veiculado? Esse vídeo é um dos milhares dos vídeos que estão no YouTube com o seguinte tema: a simulação do Counter-Strike. Counter-Strike é um jogo de primeira pessoa, onde o personagem vai andando e matando outros inimigos. Porém, vou usar a expressão do professor, se ele me permite, logicamente, que ele falou da questão da escola e da segurança, para voltar à questão do imediatismo, para chegar até o game. A escola é um local que deve estar de portas abertas, há até um projeto do governo nesse sentido, para deixar a escola de portas abertas. O que a precipitação de uma mídia nesse sentido, de estar forçando a informação dessa forma, gera discussões como desarmamento, por exemplo.
vai tirar a arma do mercado, mas ele tinha uma bomba dentro da pastinha dele e que ele ia usar no segundo andar da escola. Então, o que ninguém discute e o que eu acho de extrema pertinência é o efeito desse tipo de jogo, o efeito desse tipo de brincadeira na vida dessas pessoas, na vida dos nossos jovens e crianças também. Como no caso do próprio Wellington, o que aconteceu? Não dentro do arquivo dele, mas de pessoas que tinham contato com ele pela própria internet, que já acharam também conversas, não posso nem dizer o nome do site, dentro do Orkut, a comunidade a qual faziam parte, já falavam mal de mulheres, incitavam ódio, pessoas que tinham contato com ele via Orkut. Ele era um desses jogadores também, desses jogos de violência, GTA, Counter-Strike e tudo mais. O que assusta a mim como pesquisador, antes mesmo a mim como pai, usando novamente o que o professor falou de uma manchete de jornal, que a violência está ao seu lado. Na verdade, não é. O perigo não está ao seu lado, o perigo está dentro de casa. O número de crianças e jovens que têm acesso a esse material é assustador. Em jogos como GTA, que hoje não estamos mais na época do Pac-Man. Né? O Pac-Man, o senhor lembra, que vai lá o come-come, pronto. A dificuldade só muda o nível de agilidade, fantasminha e tudo mais. Hoje os jogos duram de 5 a 6 dias. A última parte do jogo, GTA, por exemplo, tem uma cena de sexo explícito em que a criança vai mexendo o personagem, tem um nível de satisfação da prostituta, com perdão da expressão, que está ali na cama com o personagem. Você viu a trilha sonora do vídeo, essa trilha sonora é um rap que é dançado também por crianças em outros vídeos. Não existe só simulação de Counter-Strike, existe simulação também para GTA, existe simulação para The Sims. Eu sei que muitos aqui não têm... o que é isso? Explica. Né? Counter-Strike, The Sims, são jogos que hoje fazem muito sucesso no mundo. Apesar de serem muito antigos, se entrarmos hoje numa Lan House ou Cybercafé, faça esse teste. Você que é pai, mãe, professor, professora, chegue a uma Lan House, um cybercafé, ou mesmo no espaço da escola, na área de informática, e pergunte para o seu aluno, mesmo que ele tenha 5, 6, 7 anos, o que significa, ele vai explicar. GTA é um game onde o personagem principal trabalha para traficantes e, dentre uma das ações do personagem, ele tem que pegar uma arma que é entregue para ele na hora, pode ser uma espada, uma bazuca, uma pistola semiautomática, como o que o Wellington usou, e matar o maior número de pessoas em 1 minuto, e para isso ele ganha dinheiro. Então, o efeito de tudo isso dentro de sala de aula, a banalidade sexual das meninas e dos meninos dentro da escola, todos esses temas devem ser debatidos com muito mais critério. Eu tenho certeza absoluta que muitos especialistas não entram nessa seara por não serem jogadores. O que é marca do nosso processo de pesquisa é que antes de dialogarmos com a juventude, com a infância, nós jogamos o mesmo game que ele, nós assistimos, eu vou te contar, o mesmo desenho. Eu não tinha visto, eu fiquei impactado com esse vídeo que você mostrou, porque são cenas muito semelhantes às cenas mostradas nas câmeras lá da escola de Realengo. Agora, isso a televisão não discute. Me deu uma vontade enorme de fazer, sabe o quê? De usar o mesmo efeito da mídia, de colocar esse vídeo e dizer assim, cenas inéditas de Realengo. Ia bombar na internet, um monte de gente ia acessar, mas eu preferi não ser oportunista nesse sentido, né? E guardar para uma discussão posterior. Thaís, você concorda ou não? Você está meio em dúvida? Não, eu não estou em dúvida, não. Eu fico pensando na questão da mídia, como eu vinha dizendo. E outra coisa também, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nessa paranoia que existe em torno da questão de segurança. Eu acho que as escolas devem continuar a ser ambientes abertos de recepção de alunos, para que eles se sintam bem no ambiente da escola. Eu, como professora, eu quero que os meus alunos se sintam bem comigo no ambiente da escola e, de preferência, a salvo de ameaças. Né? Mas eu também reconheço, por outro lado, que a mídia é responsável por esse tipo de propaganda negativa que chega, que veio de Columbine, que veio de outros lugares onde houve massacres no mundo e que podem ter atingido a uma personalidade doentia como a do Wellington. Então, eu acho que a mídia tem um papel muito importante, reconheço que a violência é um desses ingredientes da mídia, porém eu acho que essa violência, ela tem um terreno que ela semeia. Esse terreno pode ser um país em que é centrado na mídia, por exemplo, como o Brasil. Né? O Brasil é um país onde muitas das nossas percepções, dos nossos sentimentos, estão calcados no que a gente recebe pela televisão, pelo jornal, pelas revistas, pela internet. Então, nós temos uma percepção do que vem por essa mídia, nós somos muito suscetíveis a ela. Se esse conteúdo é de violência,
para algumas mentalidades doentias, isso vai gerar violência. Agora, por outro lado, nós não temos um conteúdo político. Por que nós não temos esse conteúdo político na televisão? Porque talvez a população não esteja politizada o suficiente. Ou a televisão não se interesse por Ou a isso. televisão não se interesse. Por que o noticiário da TV Câmara, o noticiário da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional não entra mais maciçamente no noticiário da televisão? Porque não tem um terreno propício. Você lembrou bem, o Brasil, a televisão brasileira, talvez seja nos grandes países do mundo, como é o Brasil, seja talvez o único país que não tem um debate sobre política na televisão. Tem de futebol... Contínuo. Não, só tem em véspera de eleição. Não tem programa jornalístico de debate sobre política. São raros que existe um aqui, outro ali, mas nacional, para ter impacto mesmo na sociedade, não tem. Só na TV paga, né? Na TV paga, mas mesmo assim... Ainda muito em horário discreto. bastante interessante. Agora agora o entretenimento, aí o Luiz lembrava um pouco essa questão do espetáculo, o entretenimento ele vai ocupando o espaço do jornalismo. Nesse caso agora de Realengo, eu vou mostrar agora duas cenas que programas de variedades se ocuparam desse caso. Aí a questão da ética jornalística até sai fora, porque não são jornalistas. São apresentadores de programas de variedades que vão tratar... Cujos produtores têm que buscar as crianças, têm que localizar, é uma disputa, né? Vamos ver um deles agora. Senta aqui, ó. Obrigada, Maurício, por ter sentado aí. Senta aqui, vocês duas. A gente viu você ontem conversando, você estava com o cabelinho preso, né? Até parece uma outra menininha. É, porque eu estava assustada e não podia ficar arrumando cabelo, aí eu prendi coque. É verdade. Foi na sua sala que ele entrou primeiro, você sabe? É, mas quando ele entrou eu já tinha subido, que ele estava indo para o segundo andar. Aí chegaram 2 meninas avisando pra gente subir. Vocês estavam fazendo prova? De ciências. Prova de ciências? É. Terminaram a prova, não? Né? Não. A gente deixou o material, deixamos tudo lá e só subimos correndo. Seria cômico se não fosse trágico. Ela pergunta se terminaram a prova. Né? Na verdade, a Ana Maria está subsumindo o papel de uma terapeuta que devia estar cuidando dessas crianças. Então, nesse aspecto, a gente pode ver que o Brasil não tem nenhuma cultura, né, de saúde mental, de amparo emocional, afetivo, nesse tipo de situação, né? Mas pelo estatuto, essas crianças não tinham que estar na televisão, mostrando o rosto nesse momento. Era o que você dizia. Esse programa foi ao ar, só para registrar, esse programa foi ao ar no dia seguinte, foi no dia imediato, na manhã seguinte à manhã do massacre, essa criança foi colocada no ar dessa forma. Até ela se produziu, vocês viram? O glamour que a televisão exerce sobre as crianças. Eu acho que duas coisas, eu acho que tinha que se ressaltar aqui o seguinte. Eu acho que política de escola, de portas abertas, para a família, para a comunidade, nada contra, mas com segurança. Sabe? A porta aberta para... Não vamos entrar nessa paranoia de segurança. Pois é, mas por que o Palácio do Planalto tem que ter mais segurança do que uma escola, se são crianças? Mas por que antigamente a gente não precisava disso? Porque era antigamente. Eu estudei em grupo escolar, você também. Porque era antigamente. O Brasil tinha 50 milhões de habitantes quando a gente era criança e hoje tem quase 200 milhões. Mas existia violência na escola, existia o bullying também. Então tá, mas então eu quero saber o seguinte, vocês então acham que a escola não tem que ter segurança? A segurança que se passa na escola é através da educação. Armada, não. Para que o aluno saia de lá e contagie a sociedade através de atitudes positivas. Você pega um maluco com a patologia que quer matar por atacado e ele vai para a escola, evidentemente. Tem que ter segurança na escola, é outra coisa. Mas até o professor e outra coisa, maluco, todo conteúdo, o conteúdo mais diabólico pode ser exibido. Eu sou contra a censura. Agora, em horários, faixas... Então, essa é uma outra questão, essa é uma outra questão que é importante ser discutida, eu não sei se vai dar para discutir nesse bloco, mas o jornalismo, ele não está submetido à classificação indicativa. Toda a programação da televisão está submetida. Não sei se a partir deste caso e dessas cenas que nós estamos vendo aqui, não seria o caso de começar a repensar também a ideia
da classificação indicativa para o jornalismo, porque há programas que também são pseudo-jornalísticas, mas se utilizam, né, essa prerrogativa de se dizerem jornalísticos para colocar